sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus Santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força desse rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Ó Senhor Deus, obrigado, Pai, porque Tu se fizeste homem, Tu veio para nos justificar, Pai, porque e para isso a gente pode estar aqui hoje sendo gratos, Pai, tendo uma vida nova na Tua cruz, Pai, no que o Senhor fez por nós. Fala no nosso coração, Deus, continua abençoando essa nossa manhã, esse nosso culto, como parte da Tua família, Pai, que se reúne ao redor do mundo, Pai, para se lembrar de tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Momento a gente reserva para estar fazendo nosso momento de ofertas, e esse é um privilégio como membros da igreja. Então, se você está nos visitando aqui no culto de domingo pela primeira vez, muito obrigado pela sua visita, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui, mas não se sinta de qualquer forma constrangido a estar participando desse momento. Isso é para nós, como membros da igreja, nós não temos nenhuma expectativa que você participe, e muito obrigado pela sua visita, por você estar aqui com a gente. Queridos, vamos orar agradecendo a Deus por esse privilégio de poder ofertar. Senhor Jesus, a gente é muito privilegiado por poder ser incluído naquilo que o Senhor vem fazendo nesse mundo, Senhor. Porque o Senhor permite que a gente use do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos para que seu nome seja honrado. E o nosso desejo, Deus, é que o Senhor nos ajude a sermos fiéis com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e que essas coisas possam ser eficazes no avanço do seu reino, que possam ser úteis para a glória do seu nome, Senhor. Por favor, a gente precisa do Senhor nos guiando, nos dirigindo e tornando eficaz tudo aquilo que a gente faz. A gente pede isso no seu santo nome, amém. Queridos, bom dia. Muito bom a gente poder se reunir mais uma vez para estar louvando o nome de Deus, poder estar adorando juntos aqui, é muito especial. E parte da nossa alegria também é poder conhecer as pessoas que nos visitam. A gente tem o costume de presentear aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. E
gente não vai fazer nenhuma pergunta, a gente não quer constranger ninguém, a gente só quer poder te presentear e para isso a gente precisa te enxergar. Então, se você nos visita pela primeira vez, eu queria te pedir para se colocar em pé rapidinho no seu lugar, só para a gente poder te presentear. Temos alguém aqui essa manhã ou não? Não temos, todos da casa. Muito bem, então que Deus abençoe, que Deus fale conosco nessa manhã. Queridos, temos alguns avisos rápidos aqui nessa manhã. Primeiro aviso, quero me voltar àqueles que estão ligados com jovens e adolescentes. Corrida da Vida, que é o nosso congresso de carnaval, vai estar acontecendo do dia 9 ao dia 13. Por favor, se preparem para isso. E mais uma vez, a gente vai lembrar, a gente vai estar lançando hoje o link de inscrição. As pessoas que se inscreverem até 28 de janeiro, o valor é de R$ 220. Para as pessoas que se inscreverem a partir disso, é R$ 250. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa que queira saber sobre o Corrida da Vida, pode vir falar comigo, pode falar com o Felipe também, para a gente poder tentar tirar as dúvidas. A gente tem esse valor que é para cobrir os custos, mas nosso desejo não é que ninguém fique de fora dessa programação por questões financeiras. Então, se alguém tem alguma questão financeira que vai impedir de participar do congresso, por favor, até o dia 28 de janeiro também, venha conversar comigo, venha conversar com o Felipe, que daí a gente pode tentar ajudar você a participar junto com a gente do Corrida da Vida, tá bom? Também como programação da igreja que a gente quer lembrar, a partir agora do dia 16 de janeiro, você pode começar a dar o seu nome para participar da nova turma do curso de batismo. Então, se você já aceitou Jesus, já entregou a sua vida a Jesus Cristo, sabe que Ele é seu Senhor, seu Salvador, e ainda não tomou esse passo de obediência que é o batismo, então talvez seja o momento de você começar a pensar em participar do curso de batismo, tá bom? Entrar em contato com a secretaria por WhatsApp, e daí você pode ter mais informações por ali, tá bom? A gente também se alegra muito em anunciar, já faz acho que 2 semanas, mas se você se lembra do Pedro Baldassarre Guimarães, ele ficou noivo da Heloísa e a gente não anunciou antes porque eles não estariam presentes aqui, estavam viajando. A gente falou, então eles não estão aqui hoje, mas de vez em quando o Pedro está tocando aqui no louvor, então a gente pode se alegrar, pode estar orando pela essa nova família que pode estar planejando aí a sua formação, tá bom? Se alegrem com eles. E agora a gente vai orar então para despedir a escola dominical, despedir os professores, e também queria estar desafiando a igreja a se lembrar do pastor Juba. Ele hoje está descendo em viagem ao Rio Grande do Sul, ele vai passar 2 semanas lá como preletor no PV Sul, pregando lá no acampamento deles. Então se lembre do Juba na viagem, se lembre do Juba para que ele seja usado também por Deus lá no tempo de retiro que eles vão estar lá no PV Sul, tá bom? Então quero convidar você a abaixar sua cabeça para que a gente possa estar orando pelos alunos, orando pelo Juba, e daí os alunos e professores estão dispensados. Senhor Jesus, é um privilégio a gente poder ouvir a sua voz, é uma alegria a gente poder ser dirigido pelo Senhor e saber que o Senhor é um Deus que fala. E eu quero pedir que o Senhor possa estar falando ao coração dos alunos da escola dominical, que o Senhor possa estar usando cada professor, que seu nome seja honrado em cada uma das salas. E o Juba também tem o privilégio agora, Senhor, de pelas próximas 2 semanas, estar sendo o seu instrumento lá no PV Sul. E a gente pede que o Senhor proteja ele e a família nesse translado, e a gente pede que o Senhor possa estar usando ele grandemente para que haja edificação, para que haja salvação nesses dias lá no PV Sul, Pai. A gente pede isso no nome de Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos capacita a entender e ouvir a sua voz. Amém. Amém. Então, alunos e professores estão dispensados e hoje a gente tem o privilégio de ouvir a exposição da palavra com o pastor Santareno. Pastor Santareno, Deus abençoe o senhor. Bom dia, querida igreja. Feliz 2024 para quem ainda não tive contato. Que Deus ricamente abençoe a sua vida este ano. Que Deus conduza o seu coração, seus planos, seus projetos possam convergir na vontade soberana do nosso Deus. Queridos, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30.
O meu queridão ali falou que ia projetar, porque eu não tinha preparado para projetar, mas eles queriam fazer isso. Então, se assim o fizer, agradecemos. Eu acho que é muito bom, creio que é muito bom a gente, algumas vezes, quando vem para a igreja, trazer a nossa Bíblia, na hora que for pregar, ler o texto, se familiarizar com o texto. Os irmãos que têm crianças, né, que têm filhos, é muito bom, às vezes, ler a Bíblia junto com eles, ensinar onde está o livro de Mateus, onde está o livro de João, onde está o livro de Abacuque, tá? Porque com essa tecnologia que a gente tem hoje, né, qualquer coisa está no celular, né, daí a pouco alguém fala assim, ó, abra Obadias. O que é? Obadias? O que é? Está na Bíblia, mas a pessoa não sabe, porque não teve toda uma história. Né? A gente pode frequentar o culto, a igreja, ter a Bíblia, mas não saber muita coisa da Bíblia. Coisas assim, bem básica, né? De encontrar um texto, por exemplo, de achar esse texto, de ler o texto, de meditar no texto. Então, é muito bom manusear a palavra de Deus, porque sem ela, com certeza, a nossa fé ficará fragilizada. Querido, diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me um colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Querititas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclague. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres, nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada.
Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. E ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, de Negeb, de Jatir, de Aroé, Sifomote, de Estemoá e de Racal, da cidade de Jeremitas e dos Queneus, e de Ormá, de Corazá, de Atés, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos dá, um dia para viver na Tua presença. Deus amado, agora abrimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra. Rogamos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito se revele, Senhor, nesta manhã, através desta palavra, para trazer edificação, para trazer exortação, para trazer consolo, para trazer ânimo e direção do nosso coração, da nossa vida, para Ti, Senhor. Deus, eu me sinto incapaz, ó Deus, de poder trazer uma palavra. Por isso eu peço ao Teu Espírito, para que enche a minha vida, enche meu coração, os meus lábios, e abra também a mente dos meus irmãos, os seus corações, para receber a Tua palavra. Pedimos isso nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus traz consolo. Eu acho que ao longo da leitura desse texto, talvez, não importa o que você passe, em algum momento, quando você lê a Bíblia, ela vai falar ao seu coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para Deus vazia, antes faz o que lhe apraz. Ninguém jamais neste mundo leu a palavra de Deus com o coração aberto, disposto a ouvir a voz de Deus, e Deus não consolou, Deus não falou com esta alma, com este coração. Queridos, nesta manhã, eu vou falar sobre a angústia, a atitude de um homem de Deus em tempos de angústia. Quando a gente fala da angústia, a gente fala de um sentimento que é emocional, que é psicológico, que afeta a nossa vida. A definição de angústia diz que é a junção de questões emocionais e físicas que podem chegar ao limite de nos impedir de realizar tarefas cotidianas ou provocar isolamento. Ou seja, a angústia pode causar em nós sentimentos que nos impedem de fazer coisa do dia a dia, ou então a gente se isolar. É considerada uma percepção psicológica que é caracterizada pela mudança de humor, perda de paz interior, dor emocional, insegurança, culpa, mal-estar e tristeza profunda, que pode estar também associada à depressão. Ela pode surgir a partir de preocupações, ou seja, a angústia ela pode surgir a partir de preocupações com questões existenciais, como a falta de autoaceitação, o medo do futuro, a dificuldade de lidar com o fracasso ou com a perda,
e a baixa autoestima. Isso causa no coração do ser humano a angústia, aquela dor emocional, aquele sentimento que nos acompanha, mesmo quando a gente vai ao nosso trabalho, mesmo que você esteja agora aqui sentado ou sentada, mesmo que a gente esteja de joelho ainda na presença de Deus, orando a Deus, ainda assim a angústia pode estar tomando conta do nosso coração. E a angústia faz parte de todo o ser humano. Em algum momento, na sua vida, na minha vida, nós já passamos por angústia. Situações que nós já enfrentamos, passamos por elas, mas não quer dizer que nós não voltaremos a viver a angústia. Poderemos voltar sim a viver a angústia. Talvez em graus menores ou em graus muito mais profundos, que pode causar este isolamento, ou pode causar essa falta de ânimo para poder fazer as coisas do dia a dia. Alguém disse que a angústia, ela tira o colorido da vida, a paixão pela vida, desejo de, talvez comer aquelas coisas que a gente comia, talvez celebrar a vida com aquelas pessoas que a gente sempre celebrou. A gente está meio que com o nosso coração, a alegria foi apagada. O desejo de fazer as coisas que a gente fazia acabou. Não são apenas as pessoas que não amam a Deus, não são apenas as pessoas que não servem a Deus, que passam pela angústia. Até as pessoas que amam a Deus, até as pessoas que servem a Deus, até as pessoas que são conhecidas como homens de Deus, são seres humanos. Em algum momento, passaram por angústia e vão passar pela angústia. Pastores, homens que oram pelos outros, homens que abençoam outras pessoas, que aconselham. Às vezes, aquele que está aconselhando, em algum momento também, ele está angustiado. Mas o triste nessa história é que, às vezes, prega-se um evangelho, onde se diz que quando você recebe o Senhor Jesus, todos os seus problemas foram resolvidos. Quando, na verdade, deveriam ser ensinado no evangelho que agora você vai aprender a olhar para a sua vida e para os teus problemas numa perspectiva de Deus. Você não estará sozinho. Você não estará sozinha. A Bíblia, o Evangelho, não nega a ausência da dor, a ausência da angústia para aquela pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Até para aquele que se ajoelha, aquele que pode dizer que é um homem ou uma mulher que ora mais, que busca mais a Deus. Ele, em algum momento da sua vida, já enfrentou ou vai enfrentar uma angústia. Ou talvez aquela ideia de que homem não chora. Homem não chora. Então o homem, ele pode estar angustiado, ele não fala. E é triste, meus irmãos, a ideia que nós temos, talvez, desculpe usar essa expressão, incluir vocês, talvez é muito mais minha, mas não de vocês, mas aquela ideia que a gente tem de que um servo de Deus, um homem de Deus, não chora. Um pastor, por exemplo, não passa por angústia. Não fica em algum momento da sua vida cabisbaixo, chorando. Mas a verdade é que homens de Deus ficam cabisbaixo e choram. Só tem um problema: eles não falam. Eles não falam das suas dores, não falam das suas angústias, porque pode parecer que é fraco, porque pode parecer que ele é incapaz, pode parecer que ele não é referência, porque a referência que nós temos é de um homem de Deus forte, que não chora, que não expressa as suas fraquezas. E é triste perceber que nos últimos anos, o número de pastores que têm se suicidado no Brasil,
nos Estados Unidos tem aumentado assustadoramente. Eu fui colega de um pastor, professor na mesma escola teológica aqui na cidade de Curitiba. E este homem, toda segunda-feira, tirava um dia de férias, um dia de repouso. E ia numa chácara, a chácara da igreja. E anos atrás, antes da pandemia, esse querido irmão, ele foi na chácara e falou para o caseiro que ele ia ficar debaixo de uma árvore. E lá foi, colocou o seu carro ali. E ficou um tempo. O caseiro estava acostumado a vendo o pastor visitar aquela chácara toda segunda-feira, porque era tempo dele de orar, de meditar, de estar com o texto da Bíblia. Achou que era a mesma coisa que o pastor está fazendo. Mas este homem, na verdade, quando ele chegou, ele não só levou Bíblia, mas também levou uma corda. Ele tirou a sua vida, pendurando-se naquela árvore. Um pastor de uma igreja, no interior da Bahia, pastor de uma igreja batista, numa domingo de manhã, após a reunião da escola dominical, esse pastor principal da igreja, deu aula da escola dominical, terminou o culto, como a gente termina o culto aqui, foi para a casa do sogro, junto com a sua família, e o sogro falou, vamos fazer um churrasco? Vamos! E lá foram comprar carvão e a carne, e o sogro disse assim, olha, faz o fogo enquanto eu vou preparar a carne. O sogro foi à cozinha, e ele estava lá fora na churrasqueira. Quando o sogro volta, este homem de Deus estava ali pendurado. Tirou a sua vida. Eu não quero assustar vocês, mas se a gente ficar aqui falando de mais pessoas, é mais e mais homem de Deus. E a pergunta que se faz é, por que não falou? Por que não falou? Por que não disse os seus problemas? Por que não falou das suas angústias? Por que não falou do que estava apertando o seu coração? Não se sabe. Mas a verdade é que se alguém aqui, dos pastores, falar dos seus problemas, talvez ele fale assim, nossa, parece que ele perde o capital simbólico de liderança, se ele falar das suas dificuldades, das suas angústias. Quem é que escuta esses homens? Quem é que fala, tudo bem? Como está o seu coração? Como está lidando com as crises? O texto que a gente leu hoje nos fala de um homem de Deus. A atitude do homem de Deus em tempos de angústia. Davi nos ajuda a enfrentar a situação, as circunstâncias muito difíceis que ele viveu. E qual a atitude que ele teve? O que ele escolheu? Qual o posicionamento que ele teve para lidar com aquele momento difícil? E se Davi fez isso, e está registrado aqui na Bíblia, serve para eu, santareno, e para você, também como uma referência, como modelo, de como nós deveremos enfrentar nossos problemas, nossas angústias, nossas dores. Davi, ele vai pôr a sua confiança em Deus. Davi, ele vai buscar no Senhor. Mas para entender isso, vamos olhar um pouco a história do rei Davi. Davi tinha sido ungido rei, mas ainda nessa altura não era rei sobre Israel, porque tinha outro rei, rei Saul e seu filho Jonatas, que seria então o próximo rei depois do rei Saul. Mas vocês sabem a história que Deus tinha rejeitado Saul, então Deus tinha ungido agora Davi. E essa postura de Deus de ter então rejeitado Saul, escolhido Davi, causou no rei Saul então uma inveja. E aí então Saul queria a todo custo então tirar a vida do rei, ou seja, do Davi ungido, que ainda não era rei, mas tinha sido ungido por Deus. Então para Deus, ou para o sacerdote Samuel, o rei era Davi, não era mais Saul. Saul tinha apenas uma posição de rei, mas
não era mais, não gozava deste reconhecimento da parte de Deus. Por outro lado, em algum momento, a população, a multidão, o povo vai dizer: Saul matou 1000, mas Davi matou os seus milhares. Veja bem, aquele que é rei, aquele que é autoridade máxima, ele é desprezado em relação àquele que ainda não é rei. Isso faz com que, então, Saul, ele começa a empreender um projeto de tirar a vida de Davi. O texto diz que ele foi tão perseguido, que não teve nenhum lugar no território de Israel que Davi pudesse abrigar com segurança, que ele teve que se refugiar entre os filisteus. Refugiou-se entre os filisteus, e lá os filisteus ficaram meio que: vamos receber ou não? Esse é aquele que matou Golias, vai ficar conosco ou não? O texto diz que o rei Aquis, o rei lá dos filisteus, aceitou, mas os príncipes, os generais ficaram meio que desconfiados. Olha, pode ser cavalo de Troia esse negócio, pode ser que ele vai de repente se revoltar e matar todos nós aqui. E houve um momento que o rei Aquis estava propondo então para os filisteus atacarem o exército de Israel, atacarem então o rei Saul. E Davi, os seus 600 homens armados, disseram: vamos junto lá para poder atacar o exército de Israel. O rei Aquis: vamos lá, Davi, vamos lá, fique na retaguarda, não fique à frente, fique na retaguarda. Os generais desconfiaram: essa não é boa, porque se a gente vai atacar o exército de Israel, Davi fica à nossa guarda, a nossa retaguarda. Davi também é israelita, está conosco, mas ele pode de repente mudar de ideia, e nós estaremos sendo prensados. Não é bom, manda ele embora. E aí então Davi tentou argumentar, mas não aceitaram. Não vai, essa sua argumentação não cola. Quem sabe na hora quando a gente basta matar os teus irmãos, o teu povo, vai ficar assistindo? Não, pode se revoltar, manda embora. E Davi volta. O texto diz que ele levou 3 dias para chegar à cidade de Ziclague. Quando ele chega na cidade de Ziclague, outros inimigos de Israel, que não eram os filisteus, eram os amalequitas, tinham passado para aquela região, naquela cidade de Ziclague, e levado todas as mulheres, os filhos, as filhas, os velhos, todos os bens que estão na cidade, queimaram a cidade toda, destruíram e foram embora. E os homens de Davi chegam, olham para aquela situação, o texto diz que eles choram até não ter mais força. E eu lendo esse texto, salta nos meus olhos a ideia de que um soldado está chorando. Soldado não chora. Soldado não chora. Chora no primeiro dia de combate. Recruta chora sim. Chora sofrimento. O recruta, ele chora porque não está acostumado com embates, não está acostumado com ver sangue, a ver morte. Primeiras mortes, o recruta chora, mas depois se acostuma. Aqui está falando de homens de guerra, homens acostumados a lidar emocionalmente com a dor, o sofrimento, mas agora eram eles que estavam chorando. Mas aí está um exagero do texto bíblico: choraram até não ter força. Eu fico imaginando, o que é chorar não ter força? O que é chorar? Um soldado que chora até não ter mais força. Era uma dor profunda na alma desses homens. Perderam tudo. Perderam os filhos, as esposas, os bens, suas casas, tudo perderam. É como quem ganhamos o que seguindo este homem? É como que tivesse perguntado: o que é que nós fizemos para merecer tal coisa? O que é que eu fiz para passar por tudo isso? E essa angústia domina o coração deles, eles choram até não ter mais força. Eu não sei se você já viu alguém assim. Eu não sei se você já viu alguém que não está chorando já faz mais de 1 mês, 2 meses,
3 meses, 1 ano, 2 anos. Chora na cama, chora caminhando. E às vezes o choro não expressa lágrimas, mas a alma, mas o coração está derretendo por causa da angústia que dominou o coração desta pessoa. Eu fico pensando, eu comecei a olhar na minha vida como soldado. Me lembro assim, a última vez que talvez que eu chorei na guerra e depois não parei mais de chorar, depois parei de chorar. Porque tinha situação que não tinha como chorar. Parece que você ficou endurecido, insensível à dor do outro. Mas aqui os soldados, a dor não era dos outros. Perderam os filhos, perderam as esposas, perderam tudo. E eles se revoltam contra o rei Davi. O texto diz que eles desejavam apedrejá-lo. Angustiados, pessoas angustiadas, agora querendo vingança, agora querendo culpar alguém, agora querendo dizer, o rei Davi é o culpado de tudo que a gente está passando. Imagina, Davi, ungido já para ser rei de Israel, Deus disse, você vai reinar sobre Israel, perseguido pelo rei Saul, rejeitado agora pelos filisteus, para não comprar a guerra, agora ele perde, não só a sua família, sua esposa, seus filhos, mas agora perdeu a coisa mais importante para um comandante, a confiança dos seus soldados. Se um comandante, se um líder perde a confiança do seu liderado, acabou. Está líder, mas não pode mais comandar aquela turma. Só que essa turma agora quer tirar a vida deste homem. E o versículo 6 vai dizer que Davi chorou junto com eles. Ficou profundamente angustiado. Porém, olha o versículo 6. Porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Há atitudes de um homem de Deus, quando lida com a angústia, em tempo de angústia. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto com o rei Davi, é que diante de uma situação de angústia, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, num seu Deus. Quando o caos está instalado, a confusão tomando conta, a amargura tomando conta do coração dos homens de Davi, Davi também vive a mesma perda, a mesma situação que eles viveram. Davi faz o contrário. Há um paradoxo de atitude entre Davi e os seus soldados. Há um jeito de ver as coisas entre Davi e os seus soldados. Há um jeito de olhar para a vida entre o rei Davi e os seus soldados. Seus soldados olham para a vida, talvez como vítimas, talvez como pessoas que foram rejeitadas por Deus. Deus esqueceu. Deus, cadê Deus? Davi, ele tem um olhar diferente, ele quer olhar para Deus. Davi fortaleceu-se no Senhor. O autor do livro Mundo de Sofia, é um livro de filosofia, foi best-seller durante alguns anos. Esse autor diz assim, a filosofia judaica, ela não aponta para frente, aponta para trás. Aponta para aquilo que já aconteceu, para poder olhar para frente. Ou seja, para o povo judeu, segundo esse autor, o que dá esperança para o futuro não é o que vai acontecer, é o que já aconteceu no passado, é que dá a eles a esperança das coisas que vão vir no futuro. É isso que o autor quer dizer. Esse Davi coloca a sua fé em Deus, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus.
quando diz que era o seu Deus, quem é Deus que a gente busca? Quando fala no seu Deus, obviamente, todos aqueles homens tinham o seu Deus. Talvez era o mesmo Deus, o Deus de Davi. Mas é um pouco diferente quando fala de Davi. Se a gente for olhar nos Salmos, veja quantos salmos onde Davi busca, expressa a sua confiança em Deus. Veja, se você olha nos Salmos 59, Davi, quando perseguido pelo rei Saul, ele vai colocar a sua confiança em Deus, vai expressar isso no Salmo 59. Salmo 56, quando Davi foi preso lá em Gate, ele escreveu uns salmos. Quando fugiu de Absalão, Salmos 3, ele vai falar o que Deus fez na vida dele. Quando se escondeu no deserto de Judá, ele tem uns salmos para Deus. No Salmo 56, aprendemos que Davi colocaria a sua confiança em Deus para ajudá-lo. Tu, Senhor, és o meu ajudador. Tu, Senhor. Situação está terrível, Davi vai até Deus, porque Deus, ele se fortalece no Senhor, o seu Deus. Salmo 59, aprendemos que Davi estava determinado a continuar a louvar a Deus, apesar da adversidade que estava vivendo. Salmo 63, Davi superou seus problemas de solidão, buscando no Senhor, louvando e orando a Deus, meditando na palavra do Senhor. Davi tinha Deus como seu Deus. E quando a gente fala Deus como nosso Deus, talvez uma das coisas que a gente tem que resgatar é a teologia da soberania de Deus. Quando a gente fala que Deus é Deus, o que faz Deus ser Deus? Eu me lembro do pastor Ronaldo Lidório contando uma história. A história de que ele estava viajando junto com um indígena, e eles estavam caminhando em direção a uma aldeia indígena, e aí o indígena falou assim, olha, vamos dormir aqui à noite, e eles começaram a arrumar o lugar para dormir, e de repente o homem diz assim, olha, vamos colocar a nossa rede aqui, e começaram a ouvir um som, e o Ronaldo pergunta, que som é esse? Ele falou, da onça. Aí o Ronaldo, puxa vida, vamos subir um pouquinho essa rede aqui. Aí o homem diz assim, não, você não é homem de Deus? Você não confia em Deus? Veja, quando você é pagão, quando você é animista, quando você tem a ideia de que Deus é um objeto, Deus é uma estátua, Deus é uma coisa que pode ser manipulada, é uma coisa. Mas quando você recebe a fé em Cristo Jesus, quando você lê a Bíblia, você entende que não há outros deuses. A Bíblia diz que os outros deuses têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê. E esse Deus, o Deus de Israel, não cabe na mente do ser humano, de tão grande que ele é. Só existe um Deus, não há outros deuses. Os outros povos falam dos seus deuses, mas biblicamente, a Bíblia diz, só há um Deus. Veja, quando os povos no passado guerreavam entre si, essa guerra entre os povos era a guerra entre os deuses. É por isso que os africanos, antes do colonizador chegar no continente africano, já havia escravidão. Mas a escravidão que havia na África, os africanos de uma tribo vencida, eles não eram levados para a tribo dos vencedores. Porque essa turma que venceu tinha medo dos deuses dessa galera aí. Melhor não trazê-los. Porque trazê-los para a nossa tribo é trazer os seus deuses e a coisa pode complicar. O povo animista tem deuses territoriais. Mas a Bíblia fala que Deus é Deus das nações. E como Deus das nações é o único Deus, é nesse Deus que Davi coloca a sua confiança. É nesse Deus que Davi propõe descansar. E quando Davi descansa em Deus,
E essa palavra Deus me remete àquele que é todo-poderoso, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente. E o próprio Davi vai dizer: para onde fugirei da tua face? Se eu ir nas profundezas do mar, tu aí estás. Olha o Salmo 139. Quando fala dos atributos de Deus, quando fala da grandeza de Deus, quando fala dos atributos incomunicáveis de Deus, da sua eternidade, da sua onipotência, da sua onisciência, todas as coisas estão diante de Deus. Nada acontece comigo. E Jesus ainda vai dizer: não cai nenhum fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Pai Celestial, o nosso Deus, Ele saiba. Veja bem, Davi sabia desse Deus. Há uma história de Davi com Deus, há uma caminhada de Davi com Deus, e por isso olha para o passado, olha para esse Deus, e ele se fortaleceu no Senhor. Davi sabia em quem ele cria. Davi sabia que ele era poderoso para reverter tudo aquilo e levá-lo a uma nova vida de experiências com Deus. Davi sabia que Deus pode transformar a angústia na alegria. Davi sabia da soberania de Deus sobre todas as circunstâncias, sejam elas aquelas que você pode dominar ou aquelas que nós não conseguimos dominar. Davi sabia que Deus podia reverter, e por isso então ele se fortalece no Senhor. Saber disso é bom? É bom. Mas Davi não para por ali. Tem uma segunda atitude do rei Davi. Ele consultou ao Senhor. Saber disso é muito bom. Saber que Deus é soberano, se fortalecer em Deus, citar versículo bíblico é bom. Ter a mente da teologia, da soberania de Deus na nossa vida é bom. Conhecer toda a teologia clássica cristã é bom, mas não pode parar por isso. É preciso atitudes, é preciso ações, é preciso algo mais concreto. De certa forma, conhecer Bíblia, conhecer teologia é bom, mas isso tem que descer para o coração, tem que descer para a vida, tem que descer para o dia a dia, tem que acontecer. Eu creio, porque eu creio, algo tem que acontecer. Aquilo que eu creio amanhã ou depois da manhã, tem que acontecer na realidade do dia a dia da vida. E Davi faz isso, consulta a Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me um colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Tudo certo. Davi consultou a Deus. E esse consultar a Deus me faz crer que Davi não só cria em Deus, não só tinha uma boa teologia, mas a teologia que ele tinha, mas também toda a teologia, todo o conhecimento que ele tinha de Deus, fazia ele interagir com Deus, conversar com Deus, falar para Deus, abrir o coração para Deus, expressar para Deus as suas angústias, seus planos, seus projetos. Deus, eu posso ir? E diz a história, quem estuda Bíblia e teologia sabe, que Davi sempre que consultou a Deus e foi para a guerra, venceu. Nunca foi para a guerra sem perguntar a Deus: eu posso ir? Isso me faz crer de decisões que você e eu tomamos. No meio de angústia, no meio de uma situação adversa, que rouba de nós a paz, tira de nós a alegria, tira de nós, apaga de nós aquela vontade de viver, a gente toma decisões e tiramos Deus, talvez, dessas decisões. Talvez era hora de buscar a Deus, de dizer: Deus, o que eu tenho que fazer? É hora de clamar a Deus por luz. Deus, jogue luz na escuridão da minha alma, para que eu consiga enxergar o que está acontecendo e eu tome decisões de forma correta.
Mas, infelizmente, às vezes, a voz da angústia é mais alta. E nós começamos, então, a tomar decisões baseadas nas nossas percepções. Percepções que talvez sejam mais emocionais do que verdadeiramente resultado daquilo que a gente crê. Queridos, a fé cristã nos faz tomar decisões não porque sentimos, mas porque cremos. A fé cristã nos faz dar passos, não porque eu sinto, mas porque eu creio. Você perdoa porque sente ou porque crê? É porque eu creio. Porque esperar de mim, Santareno Augusto Miranda, me sentir bem para perdoar, espera a eternidade. Mas eu creio. E às vezes tem que fazer exatamente como Jesus falou: não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. E o Léo, cadê o Léo? Que dirigiu o louvor? O Léo nos brindou nesta manhã com um cântico: venha o teu reino, que o teu reino venha. Esse reino que vem com domínio, é para governar. Como é que Deus governa sobre nós? Através da sua palavra. Quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus. É o único jeito de Deus governar sobre nós. É através da sua palavra. Quando eu me sujeito à palavra de Deus, quando eu começo a tomar decisões, a viver baseado no que a Bíblia diz, não mais no que eu sinto, não mais na educação que recebi, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Se Deus falou, então eu creio. Então eu vou fazer. Vai doer? Vai. Agora é interessante, esse Deus é tão maravilhoso, é interessante que Ele disse: não nos deixará sozinho. Não é no braço que acontece esse negócio, não é na força, não é assim, pode vir tudo, eu consigo. Não, Ele mandou o Espírito Santo, o Paráclitos, esse Espírito Santo que fez você acreditar em Deus, este Espírito Santo que abriu a sua mente para crer na palavra de Deus, este mesmo Espírito Santo, Ele está conosco, Ele nos fortalece. Teve um dia que eu estava bem mal, mas bem mal, e eu acordei à madrugada, não conseguia dormir. Sabe aquelas noites que a noite parece durar uma eternidade? 1 hora não passa, por que não amanhece logo? Por que o sol não aparece para eu poder andar pelas ruas, para me distrair? Andar sem andarilho? Não sei se vocês sabem, mas tem gente que faz isso. Amanheceu, já está por lá, porque não suporta mais a casa, não suporta a cama, não suporta se ver no espelho, tem que andar, para se distrair. E eu queria isso, e não amanhecia. Então eu fui orar. E eu falei: Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, me dá sua misericórdia. E depois que eu estava orando, eu me dei conta que eu só estava orando por causa da misericórdia de Deus. Ou seja, o que eu estava pedindo para Deus fazer, Ele já fez, porque o Senhor está fazendo isso por causa da sua misericórdia, porque humanamente falando, eu não ia fazer isso, não é vontade minha. Queridos, a natureza pecaminosa que está em mim, está em você, há uma força poderosa, é como se fosse a lei de gravidade. Eu quero fazer uma coisa para Deus, ela vai dizer: não, vai sempre me levar para aquilo que eu não quero fazer. Então, humanamente falando, nenhum de nós tem essa capacidade de querer fazer as coisas de Deus. É Deus quem faz em nós. E eu me dei conta que só estava orando por causa da graça, da misericórdia de Deus. Então falei: Deus, obrigado. Porque eu me dei conta que só estou fazendo o que eu estou fazendo por causa do Senhor. Em mim mesmo, não teria esse sentimento de fazer isso. Então Davi consulta ao Senhor. Essa teologia de que Deus é seu Deus, agora tem práticas, agora tem evidências. Ele toma a decisão, não baseado no seu sentimento, mas baseado naquilo que Deus iria falar para ele. Eu e você
passaremos por situações de angústia que talvez vão nos forçar a tomar decisões. Por favor, não tome decisão com raiva, não tome decisões na hora da angústia. Como filho de Deus, como filha de Deus, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés de Deus. É ali onde tem que buscar a resposta de Deus. E esse Deus que é soberano, esse Deus que conhece todos os dias da nossa vida, esse Deus que conhece a mim e a você antes de nós nascermos, esse Deus tem resposta para essa realidade de angústia que você está vivendo. Terceiro, a terceira atitude de Davi, no meio de angústia, então ele fortaleceu-se no Senhor. Ele consultou ao Senhor, mas também ele sai à luta. Olha só, Deus falou para ele, se você for, ele perguntou para Deus, se eu for eu vou vencer, vou alcançar os meus inimigos? Deus falou, vai, alcançá-los, beleza, mas eu vou vencê-los? Deus falou, você vai alcançá-los, você vai vencê-los e você vai trazer tudo. Tá bom. Então, Davi podia falar assim, vamos, gente, Deus falou comigo, vai dar tudo certo. Vamos esperar amanhã, ou depois da manhã, quando todo mundo estiver bem, a gente vai. Eram 600 soldados, 200 não queriam ir. Ele podia falar assim, galera, vamos esperar os outros 200 se recuperarem do cansaço físico, emocional. Então, porque Deus já falou para mim a resposta. Não, Davi sai à luta. Davi sai à luta, mesmo sabendo que Deus já tinha lhe dado a resposta de que ele ia ser vencedor. Sai à luta. Às vezes, a gente sabe que Deus prometeu, Deus tem promessas para nós. A Bíblia está cheia de promessas para os seus filhos. Não estão lá as promessas de Deus. O que você faz com as promessas que Deus colocou na sua palavra? A gente não vai trazer aqui a teologia da reivindicação das promessas de Deus. Eu quero reivindicar, eu declaro, não é isso. Mas é buscar em Deus essas promessas, o que Deus falou, para os seus filhos, para mim, para você. Davi sai à luta, sabendo que Deus já tinha lhe dado a vitória. Já fazia 3 dias, eles encontram um homem, um egípcio, que tinha sido deixado pelo comandante lá dos amalequitas, e este homem estava aí há 3 dias, e Davi chega, olha para esse homem, o texto diz que dão de comer a este homem, recupera as suas forças, e Davi diz, olha, quem é você, de onde você veio? E esse homem responde, eu sou servo de um comandante do exército, dos amalequitas, nós atacamos um povo, em Ziclague queimamos a cidade, levamos tudo, mas o meu amo, meu chefe, o meu dono, me largou aqui para morrer, e eu estou aqui há 3 dias sem comer, sem beber. Davi falou, olha, vamos te dar de comer, e você vai dizer onde é que estão os homens. E ele diz, olha, quando vocês encontrarem, por favor, não me entreguem aquele homem, poupem a minha vida. E lá eles vão. E o texto diz que chegaram, e eles viram, olha só, o rei Davi, estratégico, ele vê aqueles homens, todos comendo e bebendo, em toda aquela região, e Davi diz assim, vamos esperar no amanhecer. Guerra. Vocês já viram que quando os americanos atacaram o Iraque foi à madrugada? Vocês viram quando, agora essa semana, quando bombardearam, acho que as posições dos guerrilheiros do Iêmen, foi à madrugada? No exército, madrugada, todo mundo está distraído. Madrugada, o pessoal, uns estão dormindo, uns estão acordando. Quantas vezes no exército em Angola, a gente não atacou, não teve combate às madrugadas? Davi sabia disso. Ele tinha a resposta de Deus. Ele podia chegar, gente, vamos chegar aqui agora, vamos para a guerra. Mas ainda assim ele usa as estratégias militares que ele sabia.
para poder ir para a guerra. Então, saber que Deus nos dá a vitória não nos faz ficar parados, não nos faz olhar para as circunstâncias. Não, você orou, você buscou a Deus, mas tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir, você tem que ir à luta. A vida vai continuar. O fato de você orar em favor de uma situação de angústia, não quer dizer que, olha, eu vou esperar até a angústia passar para a vida continuar. Não. Você orou a Deus, buscou de Deus a solução. Mas olha, se levante. Faça as coisas que tem que fazer no dia a dia. Faça as coisas que tem que fazer no cotidiano. É ali onde Deus vai visitar você. É ali onde Deus vai dar a vitória que você tanto almeja, tanto espera da parte de Deus. Mas talvez orar e se fechar, talvez orar e se isolar, talvez orar e se afastar, não vai ajudar. Mas orar e tocar a vida, fazer o que tem que ser feito, é o que Deus espera de mim e de você. Davi, então, ele vai à luta. E o texto diz, olha a bênção de Deus para Davi e os seus soldados. Eles lutaram o dia inteiro. Nenhum dos soldados de Davi se feriu. Nenhum. Nenhum daqueles que tinham sido levados se feriu. Recuperaram tudo. E eles fizeram o quê? E eles voltaram para a sua cidade, que tinha sido destruída, com as suas esposas, seus filhos, seus bens e tudo mais que os amalequitas tinham tirado de outros povos. Em quarto e último lugar, Davi reconhece que o livramento vem do Senhor. Novamente, quando Davi chega na cidade e encontra aqueles 200 homens que não foram para a luta, porque estavam cansados, exaustos, Davi então, os homens, o texto chama esses homens de homens maus, homens de má índole. O texto diz que esses homens de má índole dizem para Davi e os outros homens, olha, vocês não vão receber dos despojos que nós tiramos dos amalequitas, vão apenas receber suas esposas e seus filhos. E Davi, como servo de Deus, vendo as coisas do ponto de vista de Deus, você olha aí no versículo 23, o que diz lá o versículo 23? Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Davi, apesar de ter orado, Davi, apesar de ter ido à luta, ter lutado, ter feito estratégias, ele não atribui a si mesmo, não atribuiu a si mesmo nem aos homens a vitória que eles tiveram, atribui a Deus. Foi Deus quem fez isso, foi Deus quem nos deu. Davi reconheceu o livramento que vem do Senhor, Davi reconhece a presença de Deus na sua vida, e em todas as situações que eles viveram naquele instante. É um convite para mim e para você, de olharmos para a nossa história, a nossa vida, como cristãos, é um desafio para nós hoje como cristãos, numa sociedade humanista, numa sociedade onde eu fiz, eu faço, eu consigo, eu posso. Não, em Deus faremos proezas, em Deus, na força de Deus, no poder de Deus, na confiança de Deus, no agir de Deus, faremos, e Ele vai fazer. Talvez esse ano você tenha muitos planos, muitos projetos, mas o fim desses projetos deve ser um propósito maior, que é Deus. Olha, em Deus faremos. Se Deus quiser, teremos isso e aquilo. Tirar, se afastar desse humanismo que está tão presente na nossa sociedade, colocando o homem no centro como se o homem fosse capaz de tudo. Eu estudei, eu consigo, eu faço, eu posso. Eu estudei, mas preciso da graça de Deus, da capacitação de Deus.
Eu consigo, sem Deus não consigo. Eu tenho inteligência para fazer as coisas, mas louvo a Deus, para que Ele use mais essa inteligência para o louvor da sua glória. Davi, ele atribui a Deus a vitória, a conquista de tudo aquilo que ele recebeu. E não só faz isso, como sinal de que realmente Deus tinha feito isso, ele divide todo aquele despojo com os outros povos. E o texto vai falar de mais ou menos 10 povos, cidades de Judá, que receberam dos despojos. Ele diz, olha, esses são os despojos que nós tiramos dos inimigos do Senhor. A vitória não é de Davi, a vitória é do povo de Deus. A vitória não é do rei Davi, a vitória é do Senhor, que agiu em favor do seu povo. E nessa forma, Davi, ele engrandece o nome do Senhor Jesus. Para terminar, queridos, a conclusão é, nós temos, pelo menos, esse texto nos ensina 6 coisas que nós podemos aprender. A primeira delas é, até os homens escolhidos de Deus sofrem rejeição, sofrem física e emocionalmente. Essa é a primeira coisa que a gente aprende nesse texto. Homens e mulheres de Deus, pessoas que amam a Deus, são passíveis de rejeição, de sofrimento físico e emocional. Assim como a gente falou hoje nessa manhã, a angústia. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que devemos confiar em Deus em todos os momentos, sejam eles bons ou sejam eles maus. Devemos confiar em Deus. Terceiro, devemos nos fortalecer no Senhor. Sempre no Senhor. O Senhor, o nosso Deus. Em quarto, não importa qual situação que esteja vivendo, decisões para tomar, como povo de Deus, como aqueles que entendem que nós temos uma cosmovisão bíblica, cristã, eu não vou tomar decisão sem buscar a direção e a orientação de Deus. Em quinto, devemos seguir em frente. Vem luta, vem angústia, vem situações que abalam a nossa alma, mas a vida deve continuar. O dia a dia do cotidiano deve continuar. Vamos seguir em oração e na luta. E, em último, em todas as nossas lutas, do nosso dia a dia, em todas as nossas guerras, nossas batalhas, devemos reconhecer a presença e a vitória do nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Essa deve ser a atitude do homem e de uma mulher do homem e de uma mulher de Deus em tempo de angústia. Vamos orar. Senhor Jesus, eu já vivi algumas angústias, várias angústias. E talvez alguém nesse momento que está assistindo pela internet ou aqui presente, está passando, vai passar por um momento de angústia. Senhor, eu oro nesta manhã para que o Teu Espírito Santo, que fortalece a nossa alma, fortalece a nossa fé, através da Tua palavra, traga esse conforto, traga, Senhor, essa palavra de esperança, que o Senhor possa reverter situações de angústia em momentos de alegria, Senhor. Oh Deus, que essa pessoa possa enfrentar a vida, não sozinha, mas com a Tua presença, sabendo que a Tua presença trará a vitória para passar nessa situação de adversidade. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos traz vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos fortalece, nos anima. Oh Deus, que ela não volte para Ti vazia, mas traga, Senhor, para cada um de nós aquilo que o Senhor propôs no seu coração nesta manhã. É que eu te peço e já te agradeço, Senhor, pela vitória
que vem de ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, irmãs, uma ótima semana. Vamos à luta, sabendo que Deus está conosco e a vitória é do Senhor. Amém? Deus abençoe.